E quando diz que o que Deus espera, que os homens sejam considerados ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus, nós precisamos entender que mistério se refere. Deus tem um mistério, e o mistério de Deus é Cristo, assim como o mistério de Cristo é a igreja. O que nós como mordomos o que é? Aquele encarregado de administrar aquilo que não lhe pertence. Um mordomo, ele administra algo que não é seu em favor do seu Senhor. Então quando Deus está dizendo que os homens sejam ministros de Cristo, nós, homens da igreja, mulheres, pessoas que estão no corpo de Cristo, que sejam administradores daquilo que não é seu e possam trazer os mistérios de Deus revelado na vida das pessoas. Nós precisamos entender que o desejo de Deus é que as pessoas conheçam a Cristo. Pastor, o que isso quer dizer? Nós não conhecemos a Cristo, não sabemos quem é Jesus. Esse é o grande detalhe. Você precisa conhecer quem é Jesus e conhecer quem é Cristo. Jesus é a encarnação do Cristo na Terra. Como assim, pastor? Estou meio confuso. Jesus é o Cristo. Cristo quer dizer o ungido, o escolhido, mas o Cristo também é o eterno. Cristo é o Deus que estava antes de todas as coisas. Por ele foram criadas todas as coisas. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, e tudo foi feito pela sua palavra, e sem ele nada que foi feito se fez. Está falando a respeito de Cristo, o eterno, o Deus, que em determinado momento deseja dar a sua própria vida para resgate da humanidade. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vivemos a sua glória como o unigênito do Pai. Então o que está acontecendo ali é que o Cristo, o eterno, se faz carne e se torna Jesus, o homem, o Filho de Deus e o Filho do homem. Jesus encarnado, aquele que veio cumprir os requisitos que qualquer homem não teria condições de fazê-lo. A Bíblia também fala que ele é o último Adão, em que o primeiro Adão falhou e não pôde cumprir e deixou cair no pecado por ser seduzido por Satanás. Agora vem o último Adão, Cristo, encarnado em Jesus, para cumprir num ministério de aproximadamente 3 anos e meio todos os requisitos que a lei exigia. Tudo aquilo que Jesus fez nessa terra, ele cumpriu como os mistérios de Deus, como sendo Cristo, esse mistério de Deus. Jesus encarnado cumpriu para revelar Cristo. Vou repetir. Jesus encarnado cumpriu os requisitos necessários que os homens não poderiam fazer para revelar Cristo em nós. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que ele veio aqui, cumpriu toda a lei, e ele mesmo declarou: eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la, porque homem algum poderia cumprir, porque a lei tinha apenas um objetivo. Qual era o objetivo da lei? Romanos diz que o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei era mostrar Cristo. Isso que significa. A lei, então, ela expressa o desejo e a vontade de Deus, enquanto que nós, homens, ao olharmos para a lei, só tínhamos uma coisa: a acusação de saber que não poderíamos cumpri-la. Então Deus deu a lei não para que nós a cumprisse, mas para que, através dela, nós entendêssemos qual era a sua vontade e o seu desejo, e percebêssemos que não era possível realizar isso na nossa vida. Porque, além dos 10 mandamentos, existem 613 preceitos que eram apresentados para que cada um deles fosse cumprido diariamente na vida do ser humano, e se um falhasse num quesito só, era culpado de todas as coisas. Então isso se tornava impossível, por isso que se fala do peso da lei. Entretanto, Jesus vem e cumpre tudo essas coisas. Por isso que a morte não pôde o reter, porque no momento em que ele foi crucificado, ele venceu a morte, porque não havia nada que o acusasse. Jesus, então, venceu todos os requisitos, cumpriu todos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mancha, sem mácula. O Cristo homem cumpriu tudo aquilo que você e eu não poderíamos fazer. Ele não morreu em nosso lugar. Ele morreu porque nós não poderíamos morrer e fazer aquilo que era necessário para agradar as exigências de Deus. Então, ele veio e se fez carne para que pudesse, então, nós sermos aceitos. E a partir de então, Deus não olhasse mais para o Aguinaldo, para você que está me escutando, mas ele pudesse olhar
diretamente para Cristo. Por isso que Gálatas capítulo 2 diz que quando nós nos batizamos, nós nos revestimos de Cristo. A partir de então, Deus olha para você não mais como a pessoa em si, mas como alguém revestido de Cristo. E como você está revestido de Cristo, você está revestido de tudo aquilo que Ele revelou, de tudo aquilo que Ele fez primeiro e de tudo aquilo que Ele revela posteriormente. Porque não se vê mais em você a sua vida, mas a vida de Cristo. Então, o mistério de Deus que nós somos dispenseiros e que devemos fazer e falar é esse, que Cristo agora vive em você e reveste você. Mas quando que Cristo se apresentou? Se Jesus foi o homem perfeito aqui nessa terra, vivendo todas as condições necessárias, quando que surge o Cristo? Na verdade, quando Jesus estava nessa terra, ele cumpriu todos os requisitos, como já mencionei, e até o momento da cruz, tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo agindo nele. Ele chega a falar isso no início do seu ministério: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para dar vista aos cegos, curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos do diabo. Então era o Espírito Santo que realizava nele. Agora, no momento em que o Espírito de Cristo ele é ressuscitado, Jesus, sendo agora o Todo-Poderoso, e ele vai voltar como Cristo, o Senhor. Não como o Jesus sofredor, mas como o Cristo Senhor. O Cordeiro já cumpriu seu papel. Agora, o que retorna é o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vai vir com poder e glória nessa terra para levar a sua igreja. Então, nós precisamos entender que o papel de Jesus sofredor deu lugar ao Cristo vencedor, que é aquele que vem nos buscar. Olá, que bom ter você aqui no meu canal. Se você ainda não está inscrito, basta clicar no botão inscrever-se que está aqui no vídeo. Aproveite e ative o sininho de notificação. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a saber. Meu desejo é que essa mensagem possa edificar a sua vida. E se fizer sentido para você, gostaria que você compartilhasse com mais alguém. Deixei mais 2 indicações aqui que com certeza irão abençoar a sua vida. Um grande abraço, graça e paz.